Sejam bem-vindos a mais uma mesa de câmbio, lugar onde você faz o envio e recebimento das suas operações de câmbio do exterior. Esse é o nosso trabalho. E a mesa de câmbio, também aqui em vídeo, a gente quer trazer tudo que for relacionado ao mercado internacional, internacionalização da sua empresa, ou alguma operação pessoal, trazer recursos do exterior, qualquer movimento, entrada de dinheiro no país, saída de dinheiro do país, a gente consegue entender a melhor solução para você. Meu nome é Diego, sou líder das operações de câmbio na Golden Investimentos, escritório credenciado XP Investimentos. E hoje aqui temos um convidado super especial e quero primeiro falar no detalhe, toda a apresentação do nosso convidado, que é mestre em contabilidade tributária, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Espírito Santo, contador na Waltercom Contabilidade e advogado na Noronha Assessoria Jurídica. Seja bem-vindo à mesa de câmbio, Walter Leno. Diego, uma grande satisfação estar aqui participando desse podcast juntamente com você para trazer um assunto tão interessante, né? Seja para o empresário, seja para as empresas, falando um pouquinho da contabilidade nesse mercado internacional, algumas estratégias que podem ser analisadas, né? Ou até mesmo conhecer um pouco desses procedimentos que são tão peculiares no dia a dia de quem quer ou precisa trazer recursos do exterior ou remeter recursos para fora do país, né? Então, nós vamos trocar essas ideias aqui sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Walter. E antes da gente seguir no assunto, quero adiantar para vocês que no vídeo aqui vai ter um QR Code, onde você pode entrar em contato com a gente na mesa de câmbio. Vou deixar também na descrição do vídeo as redes sociais do Walter Leno, nossas redes sociais, a minha rede social particular, do nosso escritório de investimento também, da Golden Investimentos. E, Walter, quero já entrar no assunto que é o nosso dia a dia ali, que o cliente é uma dúvida muito forte do dia a dia do cliente que está com patrimônio no exterior e quer trazer para o Brasil, foi acumulando há muito tempo, está vivendo lá no exterior. Alguns casos ele deu a saída definitiva do país, outros casos ele não deu a saída definitiva do país. Isso acontece muito lá no dia a dia, naquele abril e maio do próximo ano, agora 2025, foi assim também em maio desse ano de 2024. Como que você tem como é que isso acontece lá no dia a dia no seu escritório? Como você tem essa dor lá também? Pois é. Diego, isso é uma vivência, né, do dia a dia do escritório de contabilidade. Eu tenho um escritório, né, familiar que está completando agora 50 anos e nesse escritório a gente lida com inúmeras situações que acontecem no dia a dia, principalmente em cenários de empresários que em um determinado momento da sua vida decidiram trabalhar no exterior, né? E você já comentou sobre uma dor que muitas das vezes a gente acaba se deparando, que é o procedimento da saída definitiva do país. A gente precisa de ter em mente, entender esse primeiro conceito, né, do que é essa saída definitiva, para saber se efetivamente eu preciso ou não de sair, né, de formalizar essa saída, e sabendo, né, qual vai ser a repercussão e os procedimentos que acabam repercutindo quando esse procedimento ele tem que acontecer. Então, nós temos que ter em mente de que a saída definitiva não mais me obriga a prestar contas para o governo brasileiro, né, para a Receita Federal do Brasil. Então, quando eu deixo de apresentar a minha declaração de imposto de renda, quando eu deixo de prestar contas para o governo brasileiro, eu fico à mercê de não ter essa burocracia de analisar as regras e procedimentos que acontecem no dia a dia. Só que muitas das vezes, quando essa saída ela é mal feita, vamos dizer assim, ou mal assessorada, eu também tenho repercussões por esse procedimento. Vamos supor que aqui no Brasil eu ainda, mesmo fazendo a saída definitiva, eu ainda tenho alguma fonte de receita de aluguel, receita de alguma empresa, receita de algum provento de aposentadoria, pensão, ou seja,
inúmeras formas de remuneração ainda no país, mas por ter feito a saída definitiva, eu não mais preciso de prestar contas. Quando eu acabo me deparando com esse tipo de situação, e lá no dia a dia a gente realmente identifica, repercussões tributárias acabam acontecendo. Muitas das vezes o procedimento de tributação que não acontecia passa a ter de uma forma muito especial, muito peculiar, né, com porcentagens diferentes daquela regra padrão que muitas das vezes a gente está acostumado, que é, por exemplo, naquela tabela progressiva do imposto de renda, onde, né, dependendo do valor, até R$2.000, eu tenho uma alíquota de 7,5%, e aí chega até a alíquota máxima de 27,5%. Então, essa regra ela não mais se aplica. Então, quando eu faço a saída definitiva, todo e qualquer rendimento, ele tem uma tributação numa alíquota agora diferenciada, que vai ser de 15%. E essa alíquota ela vai acontecer em todo e qualquer procedimento que vai acontecer. Então, se ele deu a saída definitiva do país, ele continua a pagar tributo. Às vezes ele acha que ele não precisa pagar porque ele deu a saída definitiva. Mas eu não posso ter mais algum bem, nenhum patrimônio no Brasil? Pode. Mas tem que pagar o tributo. Exatamente. Você não deixa de ser brasileiro por ter feito a saída definitiva. O que você vai deixar é de prestar contas para o governo brasileiro porque você realizou vamos dizer assim, uma opção de não prestar contas condicionada à sua atual forma de vínculo com o governo brasileiro. Então, a legislação ela vem trazendo algumas particularidades quando eu falo de saída definitiva. A primeira delas, né, é se efetivamente essa saída é definitiva. Porque muitas das vezes, Diego, a gente tem o cenário de uma saída provisória. Eu saio do país na certeza de que eu vou voltar. Essa não é uma saída definitiva, né? E isso vai ter uma repercussão, que é uma tributação de tudo aquilo que eu vier a receber do exterior, seja com remuneração salarial, seja com rendimentos de aplicações financeiras no exterior, seja recebimento de lucros e dividendos, seja de empresa ou seja de ações que eu possuo no exterior. Quando eu não faço a saída definitiva, mas eu tenho esses cenários, eu vou ter que trazer a tributação aqui no país. Por isso que é tão importante nós analisarmos. A saída é efetivamente definitiva? É porque a residência fiscal dele está aqui ainda. A residência está aqui, né? Ele reside lá, mas a sua residência fiscal exatamente mora aqui no Brasil. E nós temos uma particularidade também, que uma coisa é a comunicação de não residente no país, né, através da saída definitiva ou não, mas eu posso residir no exterior tendo meu domicílio fiscal no país. Basta eu fazer uma comunicação de que eu não tenho mais a minha residência física aqui, mas eu não deixei de ter o vínculo tributário com o país. Mas se eu já decidi fazer essa saída, eu preciso de comunicar. Tem até um prazo para que isso aconteça, tá? Até fevereiro do ano subsequente a esse período de saída. E feita a comunicação, lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, que geralmente acontece lá em abril e maio, ali sim eu tenho que fazer uma declaração específica falando de que eu estou efetivamente realizando a minha saída definitiva. Apresentei aquela declaração, a partir dos próximos exercícios, eu não mais preciso de prestar contas para o governo brasileiro, tá? Mas ele deve prestar conta também lá onde ele mora. Exato. Aí vai ter que verificar as regras do país. Se tem patrimônio aqui, está gerando um fato gerador, posso dizer assim, de renda, sim, ele tem que pagar aqui, onde ainda está, onde tem o governo ainda quer receber. Exato. E agora, analisando a regra para quem fez a saída definitiva. Eu só chamo atenção para um ponto que eu acho que é muito importante, porque mesmo se eu fiz a minha saída definitiva, eu resido no exterior, tenho minha receita e minha vida toda no exterior, mas se eu possuir patrimônio aqui no Brasil, que não é errado, né? Não tem problema, um imóvel, por exemplo, né? Eu posso ter esse patrimônio sem nenhum problema, posso fazer investimentos no país sem nenhum problema, mas
eu vou ter que analisar as particularidades dessa consequência se esse patrimônio que eu possuo começar a gerar algum tipo de receita. Tipo aluguel. Tipo aluguel, né? Se eu recebo um aluguel, se eu fiz saída definitiva, recebo aluguel, a minha tributação ela não vai mais para aquela tabela progressiva de 7,5% a 27%. A minha alíquota vai ser padrão de 15%. E até... Até bom, então até melhor morar fora, hein? Mas o problema é o vencimento, né? Que ele acaba sendo no dia seguinte ao recebimento. E geralmente eu tenho até o último dia útil lá do mês seguinte para poder fazer o recolhimento através... quando ele sai, muda de mês subsequente, pro dia seguinte é o recebimento? Exatamente. Importante isso. Ou seja, geralmente esse tipo de tributação é levada ao chamado carnê-leão, né? Que é o livro caixa. Eu faço a apuração de todos os meus recebimentos daquela competência, daquele mês, e aí o fato gerador aconteceu naquele mês, mas eu vou ter até o mês subsequente para recolher de acordo com as regras particulares. Quando eu faço saída definitiva, não. O vencimento já é no dia seguinte, com código de recolhimentos específicos, e até mesmo a fonte pagadora acaba ficando obrigada a fazer essas retenções, né? Então, importante deixar isso claro, porque quando eu faço a saída definitiva, inclusive, eu preciso de nomear, Diego, no Brasil, um procurador, né? Um representante para poder fazer, às vezes, de toda e qualquer notificação que o fisco brasileiro precise de realizar. Então, essa comunicação ela já é feita tanto no momento da comunicação de saída definitiva, quanto também na declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Na declaração de ajuste anual, informando lá quem é o preposto que você vai nomear para te representar no Brasil, acaso o fisco queira fazer contato. E até um comentário, até fazendo o link já com também uma particularidade da conta do cliente com a conta no banco, o banco ele não sabe quando você dá a saída definitiva. Então você tem que informar também o banco. Não sei se já ouvido falar, ele tem que informar o banco que ele deu a saída definitiva, porque o padrão da conta dele no banco muda para uma pessoa que a gente chama de não residente. De fato, não mora mais aqui. É uma outra configuração de conta, é um outro tipo de investimento que ele pode fazer caso ele seja um cliente investidor, não é só o cliente que só paga a conta, enfim, não tem uma movimentação diferente, então ele tem que comunicar também. E essa conta, você vê como é que as coisas casam. Ele também, esse tipo de conta, ele tem um procurador que representa ele dentro dessa conta também para representar ele dentro do Brasil e tem algumas particularidades de movimentação. É uma conta, eu confesso que cara para o cliente utilizar. Normalmente, algumas instituições cobram até aproximadamente entre R$1.000 e R$2.000 para você ter essa conta que a gente chama de conta de não residente. Não quero entrar tanto no detalhe, mas ela se chama uma conta CDE e uma conta 4373. Chama 4373 por uma lei de alguns anos atrás, e ficou apelidada assim a conta. Ela tem algumas diferenças de movimentação. E eu quero até comentar esse caso de informar um representante, de ter esses tipos de conta e acrescentar o que a gente está querendo trazer aqui, né, dessa conversa, tudo aquilo que a gente não vai encontrar no Google, ali na pesquisa. Que a gente entrar ali e ver, é muito fácil saber. Pago aqui, não pago, tá ali, tem lojas particularidades, como você informou, que é do dia seguinte. Eu acho que talvez seja até difícil de encontrar. Sim. Mas quero comentar de um caso que a gente estava vendo recente, de que o cliente italiano, que ele italiano de fato, não nasceu no Brasil, não foi uma nacionalidade que ele adquiriu ali, queria trazer a conta para o Brasil, e eu expliquei para ele, olha, você pode ter a sua conta de não residente aqui dentro do Brasil, mas você vai ter algumas restrições de movimentação na conta. Tudo que você está falando comigo, você precisa ter um pouco mais de liberdade na conta e também não quer ter um custo tão caro na conta. Exato. E ele te procurou, se eu não me engano, para a gente poder ver toda essa questão de pago imposto, não pago imposto. Mas eu não posso ter a conta aí porque eu já pago imposto na Itália. Vou pagar imposto aqui no Brasil também. Aí a gente entra na questão de bitributação. Exato. E tentando resolver essa questão para o cliente, eu falei, será que não tem uma alternativa
pesquisar só no Google não vai resolver de fato, né? Ah, tá, tem uma conta para não residente. Então, o acordo de não bitributação, lógico, tem que olhar no detalhe o tratado que o Brasil tem com certos países, uma lista imensa de países. Depois eu vou deixar no link da descrição do vídeo, onde você pode encontrar essa lista onde o Brasil e o exterior tem um combinado de não bitributação. Eu falei, olha, a Itália tem acordo de bitributação com o país. Então você pode ter sua conta aqui com mais liberdade, com custo zero para você utilizar a sua conta. E como é que foi lá quando ele te procurou? Pois é. Reajustar a conta, esses detalhes, Diego, é o que faz a diferença numa boa assessoria financeira, né? Além desse caso do italiano, eu tive recente um caso de um brasileiro que trabalha no Paraguai e ele está há mais de 15 anos lá, fez a saída definitiva, mas quando ele saiu, ele sempre teve uma conta bancária aqui no país, né, no Brasil. E aí, de repente, ele foi no banco para finalizar um recebimento de um recurso aqui, de um imóvel que ele tinha vendido. O banco solicitou a declaração de imposto de renda e ele informou para o banco, né? Não, eu fiz minha saída definitiva. E aconteceu exatamente isso que você falou. A necessidade do ajuste da conta dele para a modalidade de CDE, né? Porque ele já não é mais residente no país. E ele tomou até um susto. Ele falou, puxa vida, o que eu devo fazer porque eu não quero perder as características tributárias com o Brasil. E aí a gente começa a entrar nesse ponto que você chamou a atenção, que é da questão da bitributação. As particularidades que envolvem inúmeros países contratados junto ao Brasil é para evitar exatamente que se pague duas vezes, que é a bitributação, né? Pague duas vezes um tributo sobre o mesmo fato gerador. E é por isso que a pessoa dá a saída definitiva, que ela tem um medo da bitributação. Exatamente, que eu faço a saída definitiva para não ter que fazer esse recolhimento. Mas muitas das vezes, quando eu tenho esse vínculo, seja com tratados, seja com atribuições a paraísos fiscais ou qualquer outra questão que envolva esse relacionamento, eu posso fazer compensação de toda aquela tributação que é realizada ou recolhida no exterior, seja abatida aqui no Brasil, para que eu não faça esse pagamento. Então, a assessoria, seja financeira, seja contábil, tributária, ela precisa de acontecer porque é óbvio que ninguém gosta de pagar imposto. E quando eu pago errado, eu pago por duas vezes, inclusive, fica muito oneroso. Né? Então, um planejamento financeiro ele é importante que se aconteça, porque essa bitributação ela vai poder ser evitada apenas adotando as métricas de conhecimentos dos tratados que são realizados para que nós possamos fazer essa compensação. Esses procedimentos, Diego, eles são realizados na própria declaração de imposto de renda da pessoa física, porque lá eu preciso de prestar contas para o governo, não só dos fatos geradores, né? Eu tenho lá informando que eu recebi algum rendimento do exterior, seja tributado ou não, tá? Porque eu tenho rendimentos isentos, não tributados, retidos exclusivamente na fonte, por alguma fonte pagadora do exterior, rendimentos de pessoa física ou jurídicas recebidos também, né, que tem tributações peculiares, mas quando eu tenho um pagamento desse tributo no exterior, me permite também, na própria declaração de imposto de renda da pessoa física, abater esse tributo desse fato gerador que foi realizado, e aí, na minha declaração, eu já antecipo esse recolhimento e não faço nenhum outro pagamento. Não tem a bitributação. Não tem a bitributação. Então, eu posso concluir que, no meu planejamento, se eu vou morar em Portugal, por exemplo, sim, que ele tem acordo de não bitributação com o Brasil, México, Canadá, tem outros. Estados Unidos. Uma série de países. Então, eu posso concluir que naquele meu planejamento, onde eu vou morar, a conta no banco que eu vou ter, sentar com o seu contador também para entender, porque você pode não ser necessário fazer a sua saída definitiva do país, da saída fiscal, e você continuar com a sua
Exatamente. A sua vida financeira, todo o seu movimento de conta, como você já tinha antes, vai permanecer como está. Então, dependendo, eu não preciso da saída definitiva. E muitos Exatamente. saem porque eu não quero pagar tributo. Não, calma. Ou seja, é exatamente isso, Diego. Você tocou no ponto. O que se deve ao exterior, paga o exterior. O que se deve ao Brasil, paga Brasil e ponto. E, dizer assim. E faça as devidas compensações Ainda tem compensação dentro ainda. Da legalidade. Exato. É esse o cenário. Eu brinco, Diego, que muitas das vezes, quando a gente se arvora nessa questão internacional, a gente precisa de ter especialistas no assunto, né? E com a contabilidade, isso não é diferente. Eu costumo deixar registrado de que o contador, ele é o médico das empresas, né? Que quando você vai no médico, você está com algum problema, você precisa de algum tratamento específico e você não vai em qualquer médico, né? Você sempre procura aquele especialista em um determinado assunto. Alguém indicou. Alguém indicou, já fez um procedimento, tem lá um resultado positivo. E na contabilidade é a mesma maneira. Você vai procurar o médico da empresa, o contador especializado para poder te auxiliar. E fazer os exames periódicos. Nessas questões. Ver com antecedência. Não vá quando já estiver doente. Exato, até porque os tratamentos são diferentes, né? E são caros. Muitas vezes pode ser... Não estou nem do contador, estou falando do governo. Claro. O tratamento ele pode ser muito oneroso, né? Quando eu deixo de observar algum critério. Você tinha destacado um ponto que eu queria chamar a atenção também, porque muitas das vezes a gente acha que os procedimentos financeiros e tributários eles são afastados, mas existem uma vinculação com o governo brasileiro, principalmente pensando no COAF, que é o órgão, né, de gestão, de fiscalização, vamos dizer assim, das operações financeiras, que é atrelado junto ao Banco Central, onde todas as informações que acontecem em instituições das mais diversas possíveis, elas desaguam nessa informação que o COAF analisa. Então, nós temos ali o próprio Banco Central, os órgãos de controle, a Receita Federal, que são os órgãos de fiscalização, Polícia Federal e tudo mais. Esses são os órgãos executores, mas o COAF é um órgão que recebe essas informações para analisar se está sendo cometido algum crime contra a ordem tributária ou contra a lavagem de dinheiro. Então, é importante a gente ter esse cenário de que, em que pese o banco não tenha a informação da saída definitiva, mas os órgãos, eles começam a se falar com esse cruzamento de informações e de dados que, a cada dia que passa, fica mais aperfeiçoado, mais aprofundado, e é uma realidade que está sendo modificada de uma forma muito considerável também quando a gente fala de documentação, de procedimentos vinculados ao exterior. E falando nisso, até na minha última declaração do meu imposto de renda, olhando as anteriores, eu faço sozinho porque o meu patrimônio não é tão grande assim. Modesto você é modesto. Não é complexo, melhor dizendo. Não é complexo o meu patrimônio. Então é bem simples eu fazer ali a declaração. Eu observei que na última agora, estava 95% preenchido. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, gente, tinha isso daqui mesmo? Eu nem sabia. E eu vou mais além. Eu não tinha acontecido isso antes. E eu vou mais além. Nessa última declaração, ele inclusive já perguntava se você tinha patrimônio no exterior, né? Ou seja... vai vir 99 se você gostaria de fazer uma atualização do seu patrimônio que muitas das vezes não foi declarado com aquelas informações lá do exterior. E falando, excelente inserção, falando em patrimônio exterior não declarado, queria que a gente entrasse no ponto dessa lei que vai, acho que até o final do ano, aí você vai saber me falar melhor, de repatriação de recursos. A gente está falando de patrimônio exterior, trazer para o Brasil. Acho que vai até o final do ano um processo que teve lá em 2016, Isso. onde o governo falou, se quer trazer dinheiro para o Brasil, pode trazer que eu vou te ajudar a você trazer esse dinheiro de forma mais tranquila, vamos dizer assim. O que mudou de 2016 com essa repatriação de recursos para o Brasil para agora com essa nova lei?
Pois é. Porque é um pouquinho doloroso ali ver a questão do imposto que paga. E aí, olhando até no detalhe, vi ele 100%, né? Tipo a notícia que você vê na mensagem, você vai pagar de imposto, mas é 100% em cima já do tributo ali, não do patrimônio. Enfim. Porque o que acontece? Volta e meia, o governo brasileiro, ele adota procedimentos para uma regularização patrimonial, seja no país interno, seja de recursos provenientes do exterior. Eu não vou entrar no mérito sobre o porquê que esse recurso não é declarado, porque muitas das vezes envolve questões que sobrepõem aí a nossa atividade. Mas, por exemplo, esse ano está sendo permitido, inclusive até o mês de dezembro, uma possibilidade de atualizar o valor do seu patrimônio na sua declaração de imposto de renda. Então, eu tenho um imóvel lá que está na minha declaração por R$100 mil, mas vale R$1 milhão. Então, o governo ele permitiu uma atualização desse valor até dezembro, para que eu possa atualizar a preço de mercado, fazendo um recolhimento de tributos, que hoje, a título de informação, seria de 4% do valor da diferença. Nesse exemplo, daria 4% de 900 mil, que é 1 milhão menos 100. Mas essa mesma regra, Diego, também se aplica quando o patrimônio ele está no exterior, não foi declarado e eu preciso de regularizar esse tipo de procedimento. Até o ano de 2023, isso estava num projeto de lei que já foi convertido em lei no finalzinho de 2023, permitindo com que, a partir do ano de 2024, esse patrimônio ele pudesse ser regulamentado na legislação brasileira, trazendo para fins de tributação. No projeto de lei, ele falava até que a tributação seria de 10% do valor a ser recolhido dessa avaliação. É complicado, né? Porque ele não vendeu o imóvel. Não mas ele pelo menos vai trazer essa questão. Na lei, não foi nem 10%, eles reduziram para 8%. Né? Por que será? Por que será, né? Mas, enfim, eles regularizaram, permitindo com que você faça uma autodeclaração desse patrimônio, nacionalize, declarando que você possui esse patrimônio no exterior, sem entrar muito no mérito da origem, que é o maior complicador, né? Explicar de onde que veio. Muitas das vezes pode ter sido uma falta de declaração, um esquecimento, ou até mesmo outras irregularidades. Essa aqui acho que é uma dúvida cruel, acho que eu vejo dos clientes, dele voltar a informar isso que está ok, o patrimônio dele, quer regularizar, e não que ele tem alguma coisa de forma ilícita lá fora. Isso. E sim eu não informei, não vi, eu não tenho mais o papel do que fiz. E aí se a Receita falar, tá bom, cadê? Ela pode pedir. Claro, pode pedir. E nós estamos falando... Tem como prever isso. Nós estamos falando do procedimento correto. Né? Não estou falando de quando acontece crimes, desvio, lavagem de dinheiro e tudo mais, porque a Receita Federal não baixa a guarda. Ela quer a tributação completa. Mas comprei um imóvel no exterior, deixei de declarar, mas eu tenho a origem desse recurso, você pode regularizar, apresentar sem nenhum problema. Que mandou para o exterior. Capital que não foi declarada, mas que você remeteu. Exatamente. Então, tudo isso ele pode ser ajustado. Se for um erro muito, muito formal ali, basta uma retificação da sua declaração de imposto de renda, implementando que você possui esse patrimônio no exterior, indicando qual é o país, o próprio sistema da declaração de imposto de renda já permite você indicar qual é a origem, né? Se é dinheiro, se é imóvel, se é algum patrimônio. E não necessariamente também trazer para o Brasil, né? Ele pode só dizer apenas declarar. Declarar que tá ok. Exato. Se for trazer para o Brasil, pode me procurar. A gente vai conseguir te atender. Mas é exatamente isso. A Receita Federal quer entender qual é o patrimônio que você possui, seja no país, seja no exterior, condicionado, por óbvio, a tua movimentação financeira. Você tinha lastro, você tinha condições, capacidade financeira para demonstrar que você tinha condições de comprar aquele patrimônio. É isso que ela quer saber.
demonstrando isso, você consegue de forma muito um tranquila. profissional falando com você, entendendo tudo, fazendo todo, vamos dizer assim, o dossiê, dá para poder compreender, não ter medo nenhum. Parece que ter patrimônio no exterior, eu sempre bato nessa tecla, é uma coisa muito simples. Sim. Não tem nenhum crime ter dinheiro no exterior. Se estava irregular, é como se estava irregular que você não pagou o tributo do aluguel que você não recebeu aqui. Vai lá e regulariza. Exatamente Não tem isso. nenhuma evasão, não vejo nenhuma evasão de divisa nesse sentido. Eu não acho, é uma opinião própria, que a Receita Federal vai achar que você fez uma evasão de divisa, você recebeu um salário no exterior de um bem que você tinha capacidade financeira, você colocou lá. Exatamente Cara, isso. tá regular? Não tem problema nenhum. Crime é crime, ponto. Do que você fez, enfim, ou o que o outro fez. Agora, tá regular? Não vejo. Agora, por esquecimento, por mau cuidado, de não declarou uma conta. A gente não pode confundir as coisas mesmo, né? Agora, você comentou um ponto que eu acho que merece também uma breve reflexão, porque quando a gente possui um recurso no exterior e não é problema nenhum, né, de você diversificar, e aí eu entro mais na sua área, na sua especialidade, de analisar cenários também econômicos do nosso país. Porque muitas das vezes a diversificação ela é muito importante, que a gente até brinca, né? Eu não vou colocar tudo os ovos numa mesma cesta. Então, se eu começo a diversificar os meus investimentos, porque tem gente que não gosta de investir em imóveis, tem gente que não gosta de investir em ações pelo risco que se traz. Tem gente que também quer ter uma segurança de fugir desse arcabouço econômico que o país, ele muitas das vezes sofre, seja por uma questão política, seja por uma questão... O que aconteceu com a Venezuela agora, atualmente? Exato. Estou falando de forma partidária, falando de questão econômica. Claro. Diversificar regionalmente. Exato. Geograficamente, vamos dizer assim. Exatamente. Então, às vezes, isso é totalmente possível, legal e até aconselhável, né? Porque quando eu faço essa diversificação, eu estou também blindando ou até mesmo analisando outros cenários de outras economias que não me trazem uma exposição ao risco, que muitas das vezes eu não estou coerente ali a sofrer, né? Então, esse cenário eu queria também deixar destacado, porque é importante avaliar essa diversificação econômica que a gente acaba enfrentando. E falando de diversificação econômica, você havia entrado na parte de comentado um pouco de empresa, do lado patrimônio, não só de patrimônio na pessoa física, que você tem de ter bens no exterior. Eu acho que linka um pouco com a questão também de offshore, que offshore não necessariamente é um patrimônio num paraíso fiscal, que se for pesquisar na internet, eu acho que tem um senso comum, às vezes, de que dinheiro em paraíso fiscal se assemelha a coisas ilícitas, evasão de divisas, não tem nada a ver. Offshore, primeiro, é uma empresa que você tem fora do país, não necessariamente num paraíso fiscal. E paraíso fiscal não tem nenhum crime também, você ter recurso no paraíso fiscal. O crime é você não declarar. Exatamente. Não ter no seu imposto de renda. Então, tudo que você não informa ali pode ser considerado, que estou querendo colocar medo em ninguém, mas você tem que se manter regular para não ter essas coisas agora de ter um imposto maior futuramente. Mas falando de empresa offshore, patrimônio exterior, clientes procuram muito nesse sentido também de que eu tenho a minha empresa no exterior, uma offshore, está em um paraíso fiscal ou não está num paraíso fiscal. É diferente também se essa minha empresa, às vezes, lá se torna sócio de alguma outra empresa, porque às vezes o cliente começa a querer diversificar geograficamente o patrimônio, abrir uma empresa. Tá tudo bem lá, mas também vi outra oportunidade, faz sentido essa minha empresa, às vezes, ser uma sócia de uma outra empresa. Isso aí. Ou eu tenho uma startup, uma empresa estrangeira, que quer ser minha sócia. Eu sei que hoje é muito assunto, mas tem muita diferenciação na parte contábil aqui da minha empresa por ter uma sócia estrangeira, ou contabilmente, ou é uma pessoa como outra no meu quadro societário. Então vamos lá. Aqui no Brasil. Eu queria dividir essa... Eu falei muita coisa. Eu queria dividir essa resposta em dois momentos, né? O primeiro deles é quando eu tenho uma empresa no exterior, né? Que é offshore. É só registrou uma empresa lá.
essa empresa ela começa a trazer para aquele sócio, porque quando eu tenho um capital investido em uma empresa, numa offshore, essa própria empresa ela pode me trazer remunerações, seja com distribuição de lucros e dividendos, seja com até mesmo uma movimentação operacional que ela possa ter no exterior. Esse rendimento que essa empresa me traz me obriga a fazer uma declaração, né? Teve uma mudança muito considerável na tributação de 2023 para 2024, que antigamente, por exemplo, lucros e dividendos, eu tinha que fazer a análise da tabela progressiva, tá? Que iria lá de 7,5 até 27,5, mesmo sendo de dividendos de ações, de investimentos no exterior, que hoje essa regra ficou padronizada a partir de 2024 para 15%. Então, é interessante acompanhar esse cenário. Independente de trazer para o Brasil ou não? Independente de... exatamente. Mas antes acho que era só quando você trazia Quando trazia a nacionalização. Existia até uma faixa de isenção. Que o governo quer o imposto. Tinha uma faixa de isenção de até 20 mil, se eu trouxesse eu não pagava. Agora isso já não acontece mais. Então é importante conhecer também esses cenários, né, de mudança de tributação que aconteceram para esse tipo de investimentos. Mas, em complemento à tua pergunta, né, já respondendo de forma objetiva, quando eu tenho empresas no exterior que pretendem participar do capital, de investir aqui no Brasil, é importante levar em consideração que na legislação tributária brasileira, isso traz um impacto. Por quê? Basicamente, nós temos 4 modalidades de tributos no país. As empresas vinculadas ao Simples Nacional, as empresas que fazem a opção pelo lucro presumido, o lucro real e tem também o lucro arbitrado, que é muito inutilizado. Isso agora é novo para mim. Existe essa modalidade, mas assim, está lá no regulamento do imposto de renda, mas não é muito comentada essa modalidade, né? Mas o lucro presumido e o lucro real tem um impacto, inclusive sabendo qual é o critério dessa tributação. Mas geralmente, lucro presumido e lucro real tem uma tributação superior às empresas do Simples Nacional, que teriam até uma limitação ali de 4.800.000, né, durante o ano. Mas uma coisa é certa, quando eu tenho empresas participando no capital social dessa empresa do Simples, seja nacional, seja empresa do exterior, não posso ser do Simples Nacional, tá? Então, isso vai obrigar uma mudança de regime tributário. Só pelo fato de uma empresa estrangeira ser minha sócia aqui já muda a configuração? Só do fato de uma empresa brasileira ser sócia de uma outra empresa brasileira, já muda. Quanto mais quando for do exterior. Então, não é só colocar lá no meu contrato social, pois não é simples assim. Não, isso obriga a mudança do regime tributário. E aí a gente começa a entrar num outro ponto que muitas das vezes é necessário realizar um planejamento tributário para saber se efetivamente talvez não vale a pena abrir ou constituir uma nova pessoa jurídica para um determinado tipo de investimento, porque tem tanta regra, tem tantas particularidades. Isso tudo, rapaz? Pois é, não é fácil. Tudo bem que as leis, quando elas entram em vigor, lembro agora lá da faculdade qual que é o termo que fala assim, ela não vai entrar imediatamente, tem um período para ela poder... a vacância da lei, o vacatio legis, né? Ela não entra de forma imediata. Tem um tempo, mas tudo bem, mas acho que é muita coisa. Mas, para você ter ideia, Diego... Você tem que gostar muito do que você faz. Tem. Assim como eu gosto do que eu faço. Para você ter ideia, nós estamos enfrentando agora, e daqui a pouco vai atingir o mercado internacional também, que é o assunto da reforma tributária, né? Um assunto que vai mexer de forma muito objetiva com todas as empresas nacionais, porque a forma de mudança dessa tributação, que já é complexa hoje, ela vai continuar em paralelo até 2026 e até 2032, nesses 2 formatos, para que a partir de 2033 fique apenas com um novo cenário da reforma tributária. E muitas dessas questões que estão acontecendo estão tendo inúmeras discussões na Câmara, no Senado, para essa nova estruturação. E o mercado internacional ele também não está ficando
desacobertado frente a essa mudança dos cenários da reforma tributária. Eu ia falar isso agora também, que eu não li de forma profunda, mas às vezes, antigamente, a gente ouvia falar, acho que é um entendimento também, falando de forma empírica, assim, de que às vezes tem um patrimônio no exterior, o governo não acessa, não entende. Tem alguns acordos também, a não ser acordos de não bitributação, mas também de entendimento do seu patrimônio no exterior, que o governo tem acordo para poder também entender. Claro. Mais uma vez, não quero colocar medo, quero dizer de se manter regular. Claro. O que você tem vai facilitar a sua vida em tudo. Sem dúvidas. O governo quer evitar a evasão de divisas e quer ter a sua tributação. Então, tudo e qualquer procedimento que eles possam fazer para atrelar essa troca de informações, o governo ele vai fazer, né? E esses cenários que nós estamos esperando dessa modificação tributária vai afetar de forma direta o mercado internacional. Está previsto, né? Bem, a reforma tributária já foi aprovada em 2023, né? Agora eles estão criando, estruturando na Câmara e no Senado as particularidades de cada atividade, de cada forma. Vai chegar um momento das empresas com operação no exterior, porque a contabilidade, Diego, ela é muito complexa. E nós precisamos de tentar adotar uma mesma linguagem a nível mundial, né? Inclusive, nós temos órgãos internacionais de contabilidade, capitaneado lá pelo IASB, né? que é a internalização das normas de contabilidade, onde uma análise, demonstração das demonstrações financeiras de uma empresa dos Estados Unidos seja replicada às regras nacionais para que a gente consiga ter a mesma visualização. Porque você imagina, né, quando eu tenho diversas formas de apresentar os relatórios contábeis, financeiros para cada país, né? A gente se perde. Então, isso para mim também seria muito bom. Eu sou um usuário da contabilidade, não sou contador, porque eu vejo o balanço, DRE ali. E dependendo de um tipo de operação que o cliente tem no exterior quer fazer aqui, às vezes eu preciso analisar os dados contábeis dele lá de fora. E às vezes é um pouco complexo, às vezes está muito resumido. Eu falo, rapaz, não estou conseguindo achar o patrimônio aqui, aonde que está o caixa dele. Pois é, porque cada país estava adotando uma regra. Também não conseguem ler o daqui. Claro, mas a intenção é exatamente essa, de padronizar, sabe? As demonstrações que são avaliadas lá nos Estados Unidos é possível de ser também reproduzida nas normas contábeis, né, juntamente com essas normas internacionais que a contabilidade está absorvendo junto ao Conselho Federal de Contabilidade e os outros órgãos reguladores do mercado, CVM, Banco Central e diversos outros, para que a gente consiga falar a mesma língua em qualquer lugar do mundo. Então, essas questões estão sendo trazidas e eu acredito que, pensando no cenário também da reforma tributária, o Brasil está começando a se aproximar de outras realidades, de outros cenários também existentes no exterior, né? Com a criação do IVA dual, né? que é a junção lá da CBS, da IBS, acabando com alguns tributos específicos e trazendo esse tipo de cenário, também se aproxima, até mesmo do ponto de vista tributário, do que os outros países vão realizando. Para você ter ideia, Diego, o Brasil, juntamente, salvo engano, com a Letônia, são os únicos países do mundo que não tem tributação sobre dividendos. Para você ter ideia, né? Não se tributa lucros. E esse cenário provavelmente vai ser alterado aí também com a reforma tributária. Então, você começa a identificar de que essa estruturação que o Brasil está adotando para as regras internacionais, ela está também se vinculando a outros cenários que a gente nunca imaginava que poderia acontecer. Não apenas uma estruturação de informações contábeis, mas também de tributação e principalmente com essa parceria entre os países para trocas de informações, porque hoje em dia a gente viu isso com as bets, né? Como que é fácil
de você fazer investimentos, de fazer jogos online em qualquer lugar do mundo, com empresas internacionalizadas, sem uma regra. Precisou de dar um passo atrás, criar cenários para que a gente não se perdesse, porque hoje em dia, em era de moeda virtual, o recurso ele tá se modificando, Isso deve ser um desafio ele também, poder entender como colocar, que até o governo ainda não tem, o Banco Central quer entender o que quer. Eu li alguma coisa também de que se o ativo está lá, você tá aplicando aqui, mas a empresa onde você está investindo está no exterior, mesmo não estando rentabilizando, ele vai entender como um investimento estrangeiro, mesmo que esteja parado lá na conta, vai ser considerado como um ativo investido, exato. Não como um saldo parado de conta de dólar, por exemplo, que dependendo do valor, tem que olhar ali no detalhe, não é nem tributado o saldo que você está lá, se estiver errado, você me corrige. Esse ganho financeiro de moeda, né? Da desvalorização do real. Você mandou, por exemplo, para o exterior $1,04, ficou parado na sua conta, e o dólar, quando você trouxe para o Brasil, ele estava 6 ou 5, por exemplo. Você não vai ser tributado, acho que tem alguns limites, tem que olhar no detalhe. Agora, esses ativos virtuais, ele é considerado... Independente da situação. Investido, ele vai pagar tributo. Então, você vê que esses cenários é o que o governo está começando a se preocupar para poder aprofundar com esse tipo de tributação. E a gente já percebe na própria declaração, com informações que há pouco tempo, ano passado, retrasado, não se tinha, e esse ano a gente já conseguiu identificar com essas questões de necessidade de informações do fisco para buscar e cruzar esses dados para evitar a não tributação, né? Então, é uma realidade que a gente não pode ignorar e, com certeza, a cada ano que passa, o fisco vai aprofundar esse conhecimento. A gente já trazendo um pouquinho já aqui para o final, que o assunto de contabilidade direito é amplo, mas como você tocou do assunto de padrão internacional, eu queria entrar um pouco no mérito de proteção cambial. Sim. Porque, tecnicamente, falando no mercado financeiro, se chama hedge. E eu quero trazer sempre o que é a dor do cliente, do que a gente não acha ali tão fácil na pesquisa da internet, que é a diferença, e que é padronizado, se eu posso estar equivocado não, mas que o padrão de hedge, de proteção cambial, é um padrão internacional, e quanto que isso ajuda as empresas. Isso também, as empresas te procuram no dia a dia, nesse sentido de eu procuro o banco ou procuro você, Walter Heleno, para poder fazer minha proteção cambial? Se eu tiver pelo lucro real, eu tenho um abatimento do meu conhecimento raso ali de contabilidade. O cliente consegue, né, a empresa consegue ter como é que eu posso dizer? Abatimento não, né? Um aproveitamento, um benefício. Acreditamento, aí é técnico. Um benefício fiscal, né? De não ser bitributado pelo já ter pago um imposto. Eu sei que é um pouco técnico isso que a gente está falando, mas eu quero entrar nesse mérito porque a proteção cambial é uma dificuldade de algumas empresas que eu vejo ali no dia a dia, e que, se a empresa não está bem assessorada nessa questão de proteção cambial, às vezes ela não faz porque ela não sabe como fazer, contabilizar isso no caixa dela, no caixa não, na contabilidade dela, de um modo geral, no caixa dela, falando de forma... isso também chega até você, esses casos? Sem dúvidas. Diego, você tocou num ponto que é muito importante o empresário analisar e ter aquele médico especialista, né, o contador, para auxiliar na tomada de decisão, para entender esse tipo de conceito. Porque quando a gente fala em contratos de hedge, é para evitar a volatilidade que essa moeda sofre, né, esse câmbio sofre, quando eu realizo uma determinada operação. Imaginem vocês uma empresa, né, que está fazendo a importação de um equipamento do exterior, que o dólar previsto lá era, sei lá, 5 no câmbio, e vai entregar daqui a 3 meses, quando ele vai ver que o ato do pagamento é quando da entrega, já está 6.
dependendo da operação, ela é milionária e traz um impacto muito grande. Então, o contrato, né, de hedge é exatamente isso, é o congelamento daquele câmbio contratualmente definido para que aquele empresário tenha certeza de que ele não vai pagar nem 6 no dólar, nem 4 se ele tiver, né, um ganho. Mas que aquela expectativa do valor previamente fixado é o que vai acontecer. E não vai pagar mais imposto por isso, considerando o tipo de padrão da empresa. Isso. Pelo lucro real. Isso. E para isso, precisa de também conhecer um pouco da realidade tributária que a empresa está atrelada, né? As empresas do lucro real, elas têm a possibilidade, o próprio nome já fala, né? Eu tenho que apurar o lucro real da empresa, de fato, e é claro que essas empresas tributadas no lucro real têm inúmeras particularidades legais e tributárias para poder se creditar, para poder abater do seu resultado, né? Para diminuir o meu lucro contábil, o lucro tributário, porque uma coisa é o lucro financeiro e o outro é o lucro tributário, né? Que é o que o fisco está preocupado. E para fins desses ajustes, eu posso adotar inúmeros procedimentos contábeis para reconhecer alguns valores que muitas das vezes foge do âmbito financeiro e vai para o âmbito econômico. Para você ter ideia, eu estou falando aqui de possibilidade de abater do meu lucro depreciação, sabe? Que não envolve recurso financeiro, mas é a perda do valor do patrimônio. Essas questões faz com que o meu lucro seja diminuído e automaticamente eu pague menos imposto de renda. E aquele resultado positivo para quem já faz, para quem não faz nenhuma operação de proteção. Às vezes você tem um resultado positivo ali na sua proteção e não foi lucro para você. E a contabilidade do hedge ali, né? Ela não... Você, pelo lucro real, você não vai pagar mais imposto. Por isso, seguindo certas características de fato que foi utilizado para hedge, lógico, olhando para o contador. E também o prejuízo, você não está tendo prejuízo, está tendo um ajuste positivo. Eu gosto de falar que não é isso quando aí. você protege, você não tem um recebimento ou um débito, não. É um ajuste positivo ou um ajuste negativo na conta, que também você não está pagando, está corrigindo o valor de fato que você protegeu. E você também não vai pagar mais ou está perdendo por isso. Pelo contrário, você está garantindo o teu resultado. E uma coisa que a Vale, Petrobras, empresas SAs e grandes corporações conseguem utilizar, a gente consegue trazer isso para a realidade ali de qualquer empresa, olhando de fato a característica, a necessidade dela. É exatamente isso. Dela, de fato. É bacana isso. Eu queria trazer, e eu tenho essa dificuldade. Os próximos, como a gente já conversa no dia a dia, troca essa ideia. É lógico que eu vou trazer para a gente sempre trocar essa ideia. Sim. E um dos objetivos, Walter Leno, dessa conversa aqui na mesa, desse vídeo, tudo isso que eu quero trazer aqui, é essa troca de ideia que às vezes a gente tem no dia a dia, que o cliente não percebe, não vê, não sabe, não participa. Às vezes são conversas mais rápidas, às vezes são conversas mais longas para a gente poder entender. E para o cliente ver o nosso rosto, saber quem é a gente, saber com quem ele tem para poder falar. Não é só uma troca de e-mail, uma troca de mensagens. E é importante ter essa troca de ideia. Sem dúvidas. Isso que eu quero trazer aqui. Esse é um dos motivos de ter a mesa de câmbio. Não é uma consultoria, é um entendimento de fato de tudo que você precisa. E o que a gente faz de fato é o envio e recebimento do cliente para o exterior. Mas antes disso tudo, tem toda essa conversa. É isso para entender se o cliente precisa ou não. Mas para a gente finalizar, Walter Leno, eu queria te perguntar o seguinte. No meu trabalho tem uma coisa chamada Conheça Seu Cliente. Eu sempre eu inicio o nosso vídeo perguntando, sabendo por que você escolheu a carreira de contabilidade, direito, o que te mordeu, o que te motivou. E eu estou trazendo agora para o final. O que te levou para o caminho da contabilidade? Você sempre se envolveu? Foi o seu pai que começou com... Pois é. O que te mordeu? Você sempre foi contador? É isso aí. Onde começou? Conta um pedacinho da sua história antes de finalizar. Claro. É uma honra contar a minha história, porque, como vocês sabem, né, eu tenho um escritório de contabilidade familiar. Começou com os meus pais
um escritório que está completando em 2025 50 anos de mercado, né? Não é nem a minha idade. E eu cresci dentro do escritório de contabilidade, os meus pais são contadores, né? Então eu cresci naquele ambiente, vendo os meus pais na atividade da contabilidade no dia a dia. Eu, com 9 anos de idade, eu já estava ali fazendo um serviço de banco, fazendo os pagamentos, indo na coletoria com os motoboys lá para protocolar algum documento. E eu cresci nesse ambiente, né? Então, quando eu completei 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar efetivamente no escritório de contabilidade, lá na área do departamento pessoal, fechando folha de pagamento dos clientes, auxiliando, entendendo as regras trabalhistas. E aquilo despertou em mim o interesse de conhecer com um pouco mais de profundidade as áreas da contabilidade, seja na área fiscal, seja na própria contabilidade, a área de registro empresarial, com todo o arcabouço, né, que faz com que as empresas funcionem, com alvarás, com registro em junta comercial e tudo mais, com as atividades paralegais. Foi quando eu, com 16 anos, entrei na faculdade de contabilidade, já com essa vontade de conhecer. Cedo, 16 anos. Comecei muito cedo, na época eu até entrei na justiça para poder entrar na faculdade. Legal. E isso fez com que eu me formasse muito cedo, né? Eu, com 20 anos, já estava formado em contabilidade. Então, hoje eu tenho 42 anos de idade. E eu tenho aí 22 anos só de profissão, né, da contabilidade. E, por óbvio, eu também não poderia parar de estudar com 20 anos, né? Até porque a profissão da contabilidade me obriga a estudar todos os dias, né? São modificações diárias e eu decidi já dar continuidade nos estudos fazendo o curso de Direito, que é muito ligado com a área da contabilidade. Direito e contabilidade são umbilicalmente ligados porque os assuntos se confundem, seja na área empresarial, seja na área civil, seja na área tributária, seja na área penal, né? A gente está falando sempre em contabilidade. E aí, eu com 25 anos também me formei como advogado e já estruturei o meu escritório de advocacia em complemento à atividade da contabilidade para poder atender os próprios clientes, né, que a contabilidade já estava consolidados. E graças a Deus, essa oportunidade de trabalho, tanto na contabilidade quanto na advocacia, abriram muitas portas. Comecei a lecionar em faculdades, né? Então eu lecionei em graduação do curso de contabilidade, em pós-graduação em faculdades de Direito e de Contabilidade. Decidi fazer um mestrado especializado na área tributária. Estou revendo a minha carreira acadêmica. Eu só formei e fiz um MBA. E algumas certificações, eu preciso rever. Mas é prazeroso, né? Porque ambas as profissões me obrigam a estudar diariamente e eu acho que é isso. É o vínculo entre as profissões que me desperta tanta vontade de atuar de forma muito consolidada na contabilidade. Hoje me permitiu, inclusive, presidir o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Isso é muito bacana. E também atuar Parabéns. lá na Ordem dos Advogados do Brasil, como conselheiro lá, presidente de algumas comissões, porque a gente não tem medo do estudo, não tem medo de trabalho, e é isso que me instiga diariamente a poder ajudar os meus clientes e as empresas nessa área tão importante aí, que é falar um pouquinho da contabilidade para eles. Bacana. E a sua empresa, a Waltercom, tem quantos funcionários hoje, Walter? Hoje a Waltercom tem 85 funcionários, né, atendendo lá mais de 700 clientes na área da contabilidade, com seus diversos tamanhos. Então, eu atendo ali empresas de pequeno porte, microempreendedores e até empresas industriais com 3.500 funcionários. A Waltercom fica onde? A Waltercom fica na Glória, em Vila Velha, próximo ali da Chocolates Garoto. Então é fácil achar. É muito fácil, até porque já é uma referência há 50 anos naquela localidade. Também fica ali em Vila Velha? E o escritório de advocacia fica em cima da Waltercom, a Noronha Assessoria Jurídica. Inclusive a minha sócia, a doutora Brisa, minha esposa,
e ela coordena juntamente Tá tudo em comigo família, continua tudo em família. a atividade da contabilidade. Tem filho já? Tenho 2 princesinhas, Já né? estão trabalhando? Já? Ainda não, porque são muito novas. Acho que tem alguma profissão já encaminhada aí. Provavelmente. Futuro. Mas, Walter, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade. A gente conversou hoje com o Walter Leno, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Espírito Santo, empresário, família, estudioso. Estou revendo mais uma vez a minha carreira acadêmica, eu preciso voltar a estudar, me aprimorar ainda mais. Então, mais uma vez, obrigado, Walter, pela oportunidade. Uma satisfação. Espero nos ver mais vezes. Pessoal, então isso foi a mesa de câmbio. O vídeo aqui tem um QR Code para vocês poderem entrar em contato com a gente, falar com o Walter Leno. Vou deixar as redes sociais da Waltercon, do Escritório de Contabilidade, a minha rede social, a rede do Walter Leno. E nos vemos na próxima mesa de câmbio. Obrigado. Até logo. Obrigado.